Vamos estar orando para começar o estudo bíblico. Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus, Santo Pai, entramos na sua presença, Senhor, para te agradecer, ó Pai, por esse dia. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, Pai, para estar aprendendo a tua palavra, Senhor. Use o irmão Ricardo na ministração da tua palavra, Senhor, e que possamos estar com o coração aberto para receber da tua palavra. Acompanhe o culto, Pai, e nos dê sabedoria, Pai, para entender e pôr em prática a tua palavra, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, amém? Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Ih, não senti firmeza nisso não, hein? Tá muito fraco esse tudo bem de vocês. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós estudaremos a lição de número 11, cujo tema é as 7 trombetas. Vou pedir para você, por favor, abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Com ela tá tudo bem, ó, tá vendo? Apocalipse capítulo 8. Acharam aí? Nós vamos ler um versículo aqui para servir de base para a ministração dessa noite. Apocalipse 8, versículo 2. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 8, 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Amém. O tema da lição dessa noite, o objetivo dela é nos levar a compreender um pouco melhor o perigo da incredulidade e da idolatria. Que perigo existe por trás de comportamentos como estes? E também nos levar a ter uma melhor percepção a respeito da justiça de Deus, que age, que atua ao longo da história, até a manifestação da vitória e do triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo. Começo fazendo a seguinte reflexão com vocês aqui nessa noite. Qual é o conhecimento que nós, como igreja, temos a respeito dos juízos de Deus? O quanto você sabe a respeito dos juízos de Deus? Se você hoje tivesse que fazer uma redação cujo tema fosse os juízos de Deus, o que você escreveria sobre esse assunto? Por que Deus enviará juízos sobre a terra e sobre a humanidade? É uma pergunta profunda, né? E ela exige e requer uma resposta bem abalizada. Seria Deus, porventura, injusto? Seria Deus, porventura, insensível às dificuldades, às necessidades que a humanidade enfrenta e atravessa? Afinal de contas, quando a gente olha para o mundo à nossa volta, a gente vê tanta dor, tanto luto, tanto sofrimento, tanta desigualdade e tanta injustiça. Então, se a gente vive rodeado de tantos acontecimentos como estes, por que Deus não substitui estes juízos por uma dose ainda maior da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça? Que sentimentos eu e você temos diante dessa verdade de que um dia,
Deus vai derramar da sua taça, da sua ira, sobre a terra e sobre a humanidade. Que sentimento sobe ao seu coração quando você medita sobre isso? Será que você se sente feliz, alegre, contente, com uma profecia de tamanha grandeza como essa? Ou então, será que eu e você nos sentimos entristecidos, cheios de incertezas, diante de uma afirmativa peremptória que a palavra de Deus nos apresenta? Semana passada, o pastor ministrou aqui a palavra sobre os 7 selos, correto? Sim ou não? Quem estava aqui? Muito bom. E os 7 selos apresentaram de uma forma preliminar, apontaram, descortinaram para nós, através deste estudo, a realidade da terrível condição de depravação na qual a humanidade se encontra. A depravação da moralidade, a depravação dos conceitos, da inversão de valores, o distanciamento que a humanidade mantém de Deus, a descrença diante daquilo que a palavra de Deus apresenta, e diante de tamanha condição de depravação, os 7 selos vão nos ensinar, ou nos ensinaram, que algo precisa ser feito diante de tudo isso. E esse algo que precisa ser feito é a manifestação dos juízos de Deus, suas vozes e trovões, seus relâmpagos e terremotos, através do simbolismo dos selos, das trombetas e das suas taças. Enquanto os selos fizeram esse preâmbulo para nós, abriram essa cortina para nos apresentar em que condição a humanidade ela se encontra, as 7 trombetas surgem como uma espécie de resposta de Deus ao clamor dos santos que foram martirizados. Lembra-se o que acontece? Agora eu vou pegar vocês, hein? Vamos ver quem prestou. Eu posso descer aqui? Não, já fizeram assim para mim. Ó. Deixa eu ver se eu me lembro onde eu parei. As 7 trombetas vão surgir como uma espécie de resposta ao suplício, ao clamor dos santos que haviam sido martirizados. Lembra-se o que acontece quando o Cordeiro abre o 5º selo? Vai, me ajuda aí, o que acontece? Não lembra? Vamos lá. Quando o Cordeiro abre o 5º selo, João vê as almas dos santos debaixo do altar, não é isso? E o que elas fazem? Elas clamam a Deus por justiça. As trombetas vão surgir como uma espécie de resposta ao clamor dos santos que estão buscando a face de Deus. Senhor, faze-nos justiça. E ao mesmo tempo elas surgem como uma espécie de resposta de Deus, em forma de juízo e punição, sobre toda forma de pecado praticado pela humanidade. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, a Bíblia diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, João olha e vê 7 anjos que estão de pé na presença de Deus. E a estes 7 anjos foi-lhes entregue 7 trombetas. Na sequência ele vê um anjo forte, e esse anjo está de pé junto ao altar de ouro que fica na frente do trono de Deus.
Para esse anjo que está de pé e que traz em uma de suas mãos um incensário, foi dado a ele muito incenso, para que ele oferecesse sobre o altar, misturado com todas as orações de todos os santos. Essa ideia mostra para mim e para você algo que nós aprendemos em lições anteriores, quando João tem a visão dos 24 anciãos, e eles estão com taças com as orações do povo de Deus, ou seja, as nossas orações, o nosso louvor, a nossa adoração, elas não se perdem no espaço e nem no tempo, elas são recolhidas a fim de serem apresentadas na presença daquele que pode trazer a resposta que tanto o nosso coração anseia. O anjo oferece as orações no altar de ouro. E quando ele oferece, junto com o incenso, o texto bíblico diz que da mão dele sobe fumaça até a presença de Deus. E me parece que quando essa fumaça chega até a presença daquele que está sentado no trono, o anjo recebe uma orientação, uma direção, e ele vai e toma do fogo que está no altar. O fogo ele coloca no incensário. E agora ele arremessa, atira esse incensário sobre a terra. Lembra-se, quando ele abre o 7º selo, o céu está em silêncio. Quando o anjo lança o incensário sobre a terra, o silêncio é rompido. E João ouve, ele ouve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. É o anúncio e a sentença de Deus sobre toda a forma de pecado cometido pela humanidade. Chegou a hora dos anjos tocarem as trombetas. Quando vozes, relâmpagos e trovões ecoam no céu, os anjos que estão de pé diante da presença de Deus preparam-se para tocar a trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E o que vai acontecer? Do céu cai uma espécie de saraiva misturada com fogo e sangue. Eles são atirados sobre a terra. Porém, deixa eu fazer uma observação e um exercício com vocês. Olhem aqui para mim. Aí na sua mente agora, imagine o planeta Terra. Conseguiu visualizar aí na sua mente? Agora divida ele em 3 partes. 3 partes. Dividiu? O primeiro anjo tocou a trombeta. Então João vê saraiva pegando fogo, com um aspecto de sangue, e ela cai sobre a terra. Quando essas saraivas aqui, para uma linguagem mais prática para os nossos dias, é similar à ideia de granizo. Já viu chover granizo? Aquelas bolinhas que a gente fala, bolinha de gelo, lembra disso aí? Faz tempo que a gente não vê isso acontecer, mas algumas vezes ocorre esse fenômeno. Então, essas saraivas são espécies de granizos. E eles vão cair sobre a terra. E qual vai ser a consequência? Quando esses granizos caírem sobre a terra, a 1/3 parte da terra, das árvores, das plantas, das ervas verdes, serão incendiadas, serão destruídas por meio do fogo.
como é que você acha que as pessoas se sentirão diante de um fenômeno desse? Se a gente visse isso, como é que você se sentiria? Como é que eu me sentiria? Assustador, não é? A ideia é assustadora, não é? Veja, as 4 primeiras trombetas vão trazer juízos de Deus sobre a terra e sobre os corpos celestes, os luminares celestes. A primeira trombeta foi soada e 1/3, lembra da imagem que eu pedi para você gravar aí na sua mente? 1/3 de tudo aquilo que eu e você conhecemos como flora serão queimadas nesse dia. O segundo anjo toca a trombeta. E agora João vê uma espécie, algo que para ele parece como que uma montanha pegando fogo. E essa montanha pegando fogo, ela é projetada, ela é lançada sobre os oceanos, sobre os mares. O resultado é que 1/3 das águas dos oceanos se transformarão em sangue. 1/3 de tudo o que tem vida no mar irá morrer. E 1/3 das naus, das embarcações, elas serão destruídas. Lembra quando houve alguns fenômenos chamados de tsunami? Lembram-se disso? Imagine, já viram imagens do tsunami quando acho que ele ocorreu no Japão, na Malásia, uma coisa assim? Vocês viram essas imagens? O que a água fez? Como ela tomou as cidades litorâneas, como ela foi invadindo tudo, foi destruindo, foi varrendo, foi aniquilando tudo o que tinha pela frente. Não existe ciência humana capaz de impedir um fenômeno desse tamanho. Não existem recursos que eu e você conhecemos que seja capaz de estruturar uma barreira a fim de que as águas não tomem as cidades, não levem as pessoas. Aquilo foi um acontecimento local. Quando esse anjo tocar a segunda trombeta, 1/3 de tudo que é no mar, de tudo que está no mar, será destruído. Fala, irmão. Parece carrinho de plástico, não parece? As casas, as construções, os prédios, parece que foram feitos de palito de sorvete. É impressionantemente terrível. Para por aí? Não. Agora o terceiro anjo toca a trombeta. E quando ele toca a trombeta, 1/3 dos rios, das fontes das águas, será contaminado por um elemento que João vê caindo do céu como se fosse uma espécie de estrela, e ela tem um nome, provavelmente está aí na sua Bíblia, ela chama absinto. Ele se refere a isso porque era o link, era o conhecimento com o qual ele podia traçar um comparativo para que as pessoas pudessem entender. Esse absinto é uma espécie de erva aromática que, quando manipulada, ela se torna tóxica. Ela se torna numa espécie de veneno capaz de ceifar a vida de algumas pessoas ou de pessoas que tenham contato com ela. Existe uma bebida nos nossos dias com esse nome, ela é de cor verde geralmente, e ela é
tão perigosa que chega a ser proibida em diversos países. Inclusive no Brasil, por um período, o absinto foi proibido. João visualiza algo que cai do céu sobre a terça parte de todas as fontes de águas potáveis. Água que eu e você bebemos. Água com a qual a vida se torna sustentável. Sem água, sem água não pode haver vida da forma que nós conhecemos. Você já sentiu aquela sede grandiosa, que você olha, tem uma garrafa disso, uma garrafa, mas nada sacia a sede a não ser um bom e belo copo de água fresca. 1/3 das águas potáveis serão contaminadas, elas se transformarão em uma espécie de veneno. E o texto bíblico vai dizer para mim e para você que por causa dessas águas que serão contaminadas, muitos homens irão morrer. Estamos na terceira? Vamos para a quarta? O quarto anjo tocou a trombeta. Faz um favorzão para mim, dá um nó aqui, que senão eu vou acabar tropeçando. Obrigado, viu? O quarto anjo tocou a trombeta. E agora, João observa um fenômeno até então complicado de entender, porque ele vai dizer assim que a terça parte do sol, da lua e das estrelas foram feridos. A ideia é que eles foram machucados. Lembra de uma expressão lá do Antigo Testamento, não me falha a memória, Joel, algum dos profetas do Antigo Testamento vai falar da lua de sangue? Quem se lembra disso? João descreve que os astros, os corpos celestes serão feridos na sua terça parte. E isso vai causar um fenômeno mundial, porque eles deixarão de dar seu brilho, eles deixarão de trazer a sua luz 1/3 da parte do dia e 1/3 da parte da noite. As 4 primeiras trombetas trarão juízos de Deus sobre a terra e sobre os astros. Pergunto para você, quais serão as consequências disso? Quem se arrisca aí? O que irá acontecer? Vamos, pessoal. Isso, o que mais? Lembrem-se que são juízos sobre a terra, são juízos sobre os astros, que trarão, obviamente, reflexos diretos sobre a vida de cada pessoa sobre a face da terra. Sim ou não? Sim. Quais serão as consequências disso? Um colapso mundial. A vida como nós conhecemos nunca mais será a mesma. As coisas da maneira que eu e você conhecemos nunca mais serão as mesmas. Talvez você tenha uma percepção parecida com a minha. Provavelmente aqueles de mais idade aqui, talvez pensem assim como eu. Não parece que os nossos dias foram encurtados? Não parece? Não parece que falta tempo para a gente fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer? Você tem essa percepção? Eu me lembro, quando o meu avô era vivo, eu sempre gostei de conversar muito com as pessoas de maior idade. E eu tinha um prazer tão grande em sentar-me na mesa ali, à mesa com o meu avô, e ouvir as histórias que ele tinha para contar.
tive a oportunidade de conviver por um tempo com um pastor, um homem de Deus, que esteve conosco aqui muito tempo, que me ensinou muita coisa da fé, de saudosa memória, pastor Jorge de Abreu. Um senhor negro de cabelos brancos, um homem vivido e experiente, de uma grande sabedoria. E quando eu conversava com essas pessoas mais velhas, de maioridade, uma das coisas que geralmente eles falavam de forma quase que idênticas, é que as coisas haviam mudado de tal maneira que parecia já ter afetado até o ciclo das estações como nós conhecemos. Porque antigamente o lavrador sabia o período exato em que ele plantaria a semente, em que a chuva viria, que a semente germinaria e lá na frente ele colheria os seus frutos. E eles me diziam, hoje as coisas já não são mais assim. A estação da chuva parece que não segue mais a ordem natural das coisas. Pastor Jorge dizia para mim, Ricardo, antigamente o sol nascia ali, ele apontava com o dedo. O sol nascia ali e se punha, na verdade ele dizia, ia dormir lá. Hoje o sol está nascendo aqui e está dormindo lá. E talvez eu não entendesse bem o que ele queria dizer. Mas a verdade é que se nós pararmos para analisar aquilo que os nossos avós, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, aquilo que eles diziam, hoje parece que a vida está totalmente diferente daquilo que um dia foi. Já ouviu essa expressão? Não tenho tempo de fazer nada, me falta tempo para fazer tudo. Em seu sermão escatológico, em Mateus capítulo 24, uma das observações do Senhor Jesus é a seguinte: se aqueles dias não fossem abreviados, se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém se salvaria, nem mesmo os santos. Quando esses 4 anjos tocarem suas trombetas, o mundo vai entrar num cataclisma social, político e econômico. Tudo que eu e você conhecemos hoje como certo e como concreto, para aquelas pessoas que vivenciarem essas experiências, talvez não passe de mera suposição. Agora nós vamos prosseguir. E enquanto essas 4 trombetas vão trazer juízo sobre a terra, a 5ª e a 6ª trombeta trarão juízos sobre a humanidade. Alguns estudiosos dizem 5ª, 6ª e 7ª trombeta, elas representam dor, morte e julgamento a toda forma de impiedade praticada pelos homens. Quando o anjo terminou de tocar a 4ª trombeta e João teve a revelação do que iria acontecer, algo na sequência surge diante dos seus olhos e eis que ele, preste atenção, ele vê e ouve uma águia que corta o céu, ela voa no céu e ela tem uma mensagem, ela tem um anúncio a fazer, ela tem uma palavra, uma profecia a pregar. Observe que João olha e ouve. Isso quer dizer que a percepção do apóstolo estava 100% atentas às revelações que Deus estava trazendo a ele. E a pergunta talvez para mim e para você hoje é se a nossa percepção hoje ela está tão apurada a ponto de entendermos
o que o Espírito de Deus tem falado às igrejas. O alerta que Ele está trazendo ao meu e ao seu coração em todos esses dias, durante todas essas semanas, ao longo desse estudo. Que mensagem essa águia que João vê, ela tem para anunciar? Com grande voz, ela se manifesta dizendo: ai, 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 daqueles que habitam sobre a terra, por causa das vozes das últimas 3 trombetas que os anjos ainda têm que tocar. Já ouviu aquele ditado assim: não há nada tão difícil que não possa ficar ainda mais difícil? Ai, ai, ai. Ainda existem 3 trombetas a serem tocadas, e elas trarão dor, morte e juízo sobre toda a impiedade na terra. A 5ª trombeta, o primeiro ai. O 5º anjo toca a trombeta. E João vê, no seu texto está aí, uma estrela caída do céu? É isso que está aí? Preste atenção. João vê uma espécie de uma estrela que caiu do céu e está na terra. Ele vê um demônio. E esse demônio, ele tem uma missão. Ele recebe uma chave. E essa chave vai abrir uma porta, uma terrível porta. A porta do poço do abismo. Uma dimensão espiritual que geralmente eu e você definimos como Hades, como Sheol, como inferno. Um lugar no mundo espiritual. Com aquela chave, ele destranca aquela porta. Isso é simbólico, tá? É a visão que ele está vendo, ele está tentando retratar para que a gente possa entender. Nas palavras de João, quando aquele anjo, ou demônio, abre a porta do poço do abismo, de lá sai uma densa e espessa fumaça. A melhor forma que ele encontra para nos explicar como era aquela fumaça é dizer para quem está ouvindo que ela parece fumaça que sai de uma fornalha. Mas ela é muito mais densa e espessa do que a fumaça da fornalha, porque ela tem a capacidade de encobrir e escurecer o próprio sol. Ela tem a condição e a capacidade de afetar até o ar que se respira. Da fumaça, ele vê sair uma espécie de seres, são demônios, que, segundo a sua visão, a melhor forma que ele consegue retratá-los é que eles parecem gafanhotos. E os demônios que saem do meio dessa fumaça têm sobre eles um líder, um chefe. Vai estar escrito aí na sua Bíblia, Abaddon ou Apolion, ele é o chefe desta... Me ajuda aí, qual que é o coletivo de gafanhoto, gente? Que agora me fugiu, hein? Peguei vocês também, né? Eu ia chamar... Enxame, obrigado, Deus abençoe. E desse enxame de gafanhotos. Esse enxame de gafanhotos recebe poder. Um poder que João assemelha a... Ele é muito parecido com a
capacidade do escorpião para trazer dor ao homem. E ao mesmo tempo, veja, ao mesmo tempo que eles receberam poder, eles também recebem uma orientação: vocês não danificarão a terra, as árvores e as plantas. Mas, escute, mas somente os homens que não trazem o selo de Deus sobre a fronte. Então a ideia, preste atenção, a ideia é que quando esses seres forem soltos, forem libertos, aqui existirão ainda homens que trazem o selo de Deus sobre suas frontes. Vocês, a orientação para os gafanhotos, para os demônios: vocês não matarão os homens, mas somente causarão a eles tormento e dor, por um prazo estabelecido de 5 meses. Durante 5 meses, vocês atormentarão os homens que não têm o selo de Deus sobre suas vidas. Agora escute, esse tormento não é um tormento como crise de sinusite. Alguém tem sinusite aqui? Quando dá crise de sinusite, ela joga a gente de cama, não joga? Esse tormento não é como o tormento de uma virose, não é como o tormento de uma enxaqueca. Esse tormento não é como o tormento emocional, aquela ansiedade que consome muita gente. Esse tormento não é como a depressão. Esse tormento não é algo apenas psicológico como nós conhecemos nos nossos dias. Esse tormento é algo quase que indescritível. Porque a Bíblia diz que nesses dias, nos dias desse tormento, os homens, eles vão buscar a morte. Eles vão tentar tirar a própria vida, vão tentar se matar, vão tentar caçar a morte em todos os lugares, mas a morte dirá para eles: é difícil entender uma pessoa passando por um tormento tão forte que ela está alucinada e acredita que a única forma daquilo sair da vida dela, daquilo terminar na vida dela, é a própria morte. Mas nesses dias, diz a Bíblia Sagrada, os homens buscarão a morte, porém a morte fugirá deles. Esse é o primeiro ai. O juízo de Deus que trará dor e tormento aos ímpios. O sexto anjo vai tocar a sua trombeta. E quando ele toca a trombeta, João ouve uma voz que vem dos 4 cantos do altar de ouro que está diante do trono de Deus. E essa voz vai dizer para esse sexto anjo que tocou a trombeta: vai e liberta e liberta os 4 anjos que estão aprisionados junto ao 4 anjos aprisionados, 4 demônios. Vai lá e solta, desamarra os 4 demônios que estão aprisionados junto ao rio Eufrates. Eles estão preparados para a hora, dia, mês e ano.
Eles estão preparados para o quê? Para que eles estão preparados? Para matar a terça parte dos homens. Faz uma conta aqui comigo agora. Se esta palavra se cumprisse nos nossos dias, hoje nós somos por volta de 7 bilhões de pessoas sobre a Terra, é isso? 7 a 8 bilhões de pessoas? Vamos fechar a conta em 7 bilhões? Vamos? Se essa palavra se cumprisse nos nossos dias, aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de pessoas seriam executadas. Trata-se do maior genocídio da história da humanidade, reservada para o dia em que o anjo tocar a sexta trombeta. E como é que eles irão executar tamanha matança? Como é que eles vão executar tamanho juízo sobre a terra? Eles irão formar um exército de aproximadamente, não aproximadamente, a Bíblia dá um número exato. Eles irão formar um exército composto por 200 milhões de componentes. E através de flagelos similares, na visão de João, a fogo, fumaça e enxofre. O que é fogo, fumaça e enxofre? Não faço a menor ideia. Mas na visão de João era similar a fogo, fumaça e enxofre. Através desses 3 flagelos, eles irão devastar 1/3 dos homens sobre a face da terra. Pensa comigo agora. O que esperar das pessoas que sobreviveram? De forma natural, o que a gente espera de alguém que presenciou tamanho morticínio? O mínimo que se espera é que eles tenham a sensibilidade de reconhecerem que algo está errado. Sim ou não? Quando você vê algo ruim acontecendo, próximo a você, com alguém que você conhece, espero que eu e você possamos ter, no mínimo, um tempo para avaliar as coisas à nossa volta, avaliarmos as coisas na nossa vida. Puxa, se isso aconteceu com esse querido, com essa querida, como é que está a minha vida? Como é que eu estou? Então, o mínimo que se espera que essas pessoas fizessem, que os demais que sobreviveram fizessem, é que fizessem uma autoavaliação da sua condição, de como eles estavam. Mas não é isso que vai acontecer. O texto bíblico diz que aqueles que não morreram por causa desses 3 flagelos, eles não se arrependerão das suas más obras. Não se arrependerão de suas idolatrias, de suas feitiçarias. Não se arrependerão dos seus assassínios e não se arrependerão dos seus furtos e nem prostituições. Ei, nesse tempo, não haverá espaço no coração de muitos para se arrependerem. Arrependimento a esta altura parece ser algo superado, algo ultrapassado, algo que não, para o qual não há espaço, não há lugar. E aí a gente precisa refletir hoje, irmãos. Aonde está o arrependimento na nossa vida? Aonde está o arrependimento na nossa casa? Aonde está o arrependimento nos nossos relacionamentos? Aonde está o arrependimento no nosso comportamento, nas nossas escolhas e decisões?
Entre a sexta e a sétima trombeta, existe um intervalo de tempo. Existe uma lacuna que será preenchida. E essa lacuna, escute isso, ela existe de forma proposital. Nesse intervalo de tempo, João vai vivenciar 3 experiências. A primeira delas, deixa eu só fazer um adendo a essa mensagem. Quando nós ouvimos a palavra dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, elas não apresentam de uma forma direta no texto os personagens que nós conhecemos como o anticristo, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da água. Porém, escute, enquanto tudo isso aqui que nós vimos até aqui hoje está acontecendo, esses personagens já estão atuando, estão presentes na história. Entendeu? Porque parece que só a trombeta soa, eles já estão atuando, estão presentes na história. A história já está em um avançado processo de desenrolar, de sua execução e consumação. Entre a sexta e a sétima, um intervalo de tempo, e João vai vivenciar 3 experiências. A primeira delas, ele vê um anjo forte que desce do céu. Existe um arco celeste sobre a sua cabeça. Ele desce sobre as nuvens, o seu pé direito ele põe sobre as águas, o seu pé esquerdo ele põe sobre a terra. Traz em sua mão um livro ou livrinho que está aberto. Estudiosos do Novo e do Antigo Testamento traçam um paralelo figurativo desse anjo com a pessoa do próprio Deus, Jeová no Antigo Testamento e Cristo no Novo. Esse anjo põe o pé direito sobre as águas, o pé esquerdo sobre a terra. E então João ouve esse anjo bradar como um leão. Sua voz, ela é tão forte e poderosa que ele a assimila ao rugido, ao bradar de um leão. Quando o anjo brada, ele ouve uma voz que ele assemelha a 7 trovões. Então ele se prepara para escrever o que a voz, que parece 7 trovões, proclamou, mas então uma outra voz vinda do céu diz a ele: João, não escrevas as palavras que disseram os 7 trovões, porém, as cele. Quando isso acontece, o anjo que está de pé, em forma de juramento, proclama: já não haverá mais demora, e cumprir-se-á tudo aquilo que Deus, o Eterno, o Soberano, o Todo-Poderoso, revelou aos seus servos e aos profetas. A voz que vem do céu fala novamente com João: vai e toma o livro que está na mão do anjo. Ele se aproxima e recebe o livrinho. Então o anjo dá uma orientação para ele: João, devore, coma, se alimente desse livro. No teu estômago ele será amargo, mas nos teus lábios será doce como mel. E assim foi, quando ele ingeriu, quando ele se alimentou, quando ele se saciou daquele livro, ele testemunha: de fato nos meus lábios ele era doce como mel, mas caiu amargo nas minhas entranhas. E a voz que vem do céu diz para ele: João, importa que você ainda profetize a muitos povos, línguas e nações. Vamos acelerar aqui por causa da hora.
A segunda experiência que ele vai vivenciar nesse intervalo entre a sexta e a sétima trombeta é o fato de receber um caniço ou uma cana de metragem. Ele recebe, vamos trazer para o nosso linguajar que fica mais fácil, né? Ele recebe uma régua para medir. E recebe a seguinte orientação: meça, vá e meça. Medir o quê? O santuário, o altar e aqueles que nele adoram. Nesse período ainda existirão aqueles que no altar adoram. Porém, João, não meças o átrio exterior. Mas por que, Senhor? Por que eu não posso medir o átrio exterior, a parte de fora do santuário? Perdão, a parte externa do santuário. Não meças o átrio exterior, porque ele foi dado, foi entregue aos gentios. E eles o calcarão, eles o pisarão na cidade santa. Uma das interpretações aqui, uma das interpretações aqui, é que nesse período, Deus permitirá que o seu povo seja perseguido, alcançado e morto pelos gentios. Ah, irmão, que terrível. Está escrito aí na Bíblia. E a história paralela nos ensina que nossos irmãos da igreja primitiva pagaram um alto preço por sua fé. Hoje nós temos tantos privilégios, mas tantos privilégios. Nós somos tão afortunados, nós somos tão abençoados, irmãos. Temos uma liberdade tão linda para poder cultuar, servir, glorificar a Deus. Aproveite. Você que nos ouve, aproveite. Ofereça um culto com excelência ao Senhor. Que a palavra de Deus possa nos constranger. Que a palavra de Deus possa quebrantar o nosso coração. Que a palavra de Deus possa encontrar espaço na nossa alma, no nosso espírito. Que a palavra de Deus traga o temor do Senhor ao nosso coração. Desde que eu entrei nessa igreja, há 20 e tantos anos atrás, essa frase está aqui em cima. Santidade ao Senhor. Que a palavra de Deus possa promover o desejo de uma vida de santidade na presença de Deus. Para cada um de nós. Que essa voz do Espírito Santo, que vem ecoando, que vem falando aos nossos corações, durante todos esses dias, durante todas essas quintas-feiras, que essa voz do Espírito Santo possa encontrar, essa semente possa encontrar, no meu e no seu coração, um solo fértil. Que haja alegria e prazer na nossa vida, irmãos, em conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Que haja prazer na nossa vida em testemunharmos do seu amor, da sua bondade, da sua grandeza. Que haja alegria e prazer na nossa vida em puxar a cadeira da nossa casa, da nossa mesa e dizer: Senhor, toma lugar de honra aqui. Pode mudar o que precisa ser mudado. Me leva de novo para a roda, Senhor, como o oleiro faz com o barro. Me faz de novo. Me aviva mais uma vez. Me ajuda mais uma vez. É a mão que sempre está estendida. Ei, a graça é como a mão de Deus, que ainda está estendida, pronta para nos colocar de pé de novo. A terceira experiência que João vai vivenciar nesse intervalo é a revelação das duas
testemunhas mártires. João, estas são as duas oliveiras de Deus, são os dois candelabros, candeeiros de Deus acesos na terra. As duas testemunhas, eles estarão vestidos de pano de saco. Eles têm uma missão, eles têm uma incumbência, eles têm um ministério. Por 1260 dias, é isso que está aí na sua Bíblia? 1260 dias, 3 anos e meio. Eles têm um período de 3 anos e meio, um ministério de 3 anos e meio para proclamar a palavra de Deus, a vontade de Deus, as verdades de Deus, para trazer juízo de Deus sobre a vida da humanidade. E eles vão receber poder e autoridade. Se alguém tenta se opor a eles, diz o texto bíblico, fogo sai de sua boca e consome os seus inimigos. Eles receberam poder para fechar o céu. Eles receberam poder para transformar água em sangue ou manifestar qualquer tipo de moléstia sobre a face da terra durante os dias de seu ministério. Mas quando o seu ministério chegar ao fim, a besta que emerge do abismo, o cão, o diabo, através dos seus asseclas, através dos seus instrumentos, perseguirão, alcançarão e matarão as duas testemunhas. Os seus corpos serão expostos publicamente por 3 dias e meio na praça da grande cidade. Sabe o que as pessoas vão fazer nesses dias? O que os ímpios farão nesses dias? Celebrarão, festejarão, comemorarão. Como se fosse um Natal, eles enviarão presentes uns aos outros, porque se sentiam incomodados com o testemunho, com a profecia, com a palavra dos 2 homens de Deus. Mas passados os 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus entrará neles, e eles ressuscitarão, eles serão assuntos para o céu em meio às nuvens, e todos aqueles que verem ficarão pasmados, surpreendidos, ficarão espantados com tamanha visão, e naquele momento, diz a história bíblica que a 10ª parte da cidade cairá por causa de um grande terremoto, e 7.000 pessoas irão morrer. E aí, passou-se o segundo ai. Agora o 7º anjo vai tocar a sua trombeta. E quando ele toca a sua trombeta, João ouve vozes no céu. E eu vou ler com você. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo 11, a partir do 15. E a gente vai encerrar aqui. Acharam aí? Diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram
Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Quando esse sétimo anjo tocar a sua trombeta, é a consumação de todas as coisas, é o julgamento de toda a humanidade, é o galardoar da igreja dos santos e dos profetas, é a proclamação da vitória eterna de Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, nosso Senhor. É o triunfo e a glória da igreja do Deus vivo. Amém? Alguém tem alguma pergunta, só para a gente encerrar aqui? Já é 9 horas lá. Alguma observação? Pode falar. Sim, essa é uma das correntes, né? Esta é uma das linhas de raciocínio a esse respeito. Existe muita discussão sobre esse assunto, em cima desse aspecto, mas de fato existe uma corrente teológica que diz isso. É como a gente falou, muitas são as divergências escatológicas, principalmente com relação a onde estará o Espírito Santo nesse período. Se ele não está aqui é porque a igreja foi arrebatada. Então existem várias discordâncias, várias linhas de pensamento a esse respeito, mas ela existe sim. Mais alguma coisa? Então fica de pé e nós vamos orar. Pastor, alguma coisa? Visitantes, me desculpem. O nome de vocês, por favor? Lucas, Samara, Bárbara. Vocês são muito bem-vindos, que Deus os abençoe. Que a palavra que hoje foi semeada, a palavra de Deus, ela possa encontrar no coração de vocês abrigo, que ela possa trazer um refrigério à alma de vocês nessa noite, tá? É um prazer recebê-los aqui e sempre que quiserem, as portas estão abertas, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, porque quando a sua palavra é aberta e pregada, Deus, aleluia, o Senhor encontra corações, o Senhor muda histórias, o Senhor salva pessoas, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor faz aquilo que somente o Senhor tem todo o poder para realizar. Obrigado. Abençoe os meus irmãos agora, que a palavra que o Senhor ministrou no nosso coração, que a voz do Espírito Santo nessa noite, possa encontrar em cada um de nós aqui, Senhor, um lugar de abrigo e de refúgio. Em nome do Senhor Jesus, que ela possa nos fazer homens e mulheres melhores do que nós temos sido, que ela possa despertar em nós fome e sede por Deus, um desejo genuíno de te conhecer e de te servir. Abençoa, Senhor, o nosso retorno para casa, dá-nos uma continuidade de semana abençoada e diante da necessidade que cada um de nós temos nessa noite, que o Senhor nos dê a direção, que todas as coisas, como diz a tua palavra, cooperem para o nosso bem, e que o Senhor seja honrado, louvado e glorificado, hoje e para todos sempre. Amém. Amém? Que Deus os abençoe.